Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Como comenta São Máximo Abade, a misericórdia do Senhor para com os pecadores que se convertem. O Senhor chama todos à conversão, para que todos se convertam e que todos estejam em seu reino. Que a sua misericórdia é infinita. O Senhor nos ama com amor infinito. Por isso, estejamos se convertendo e andemos revestidos da palavra de Deus e chegando sempre mais à perfeição. Oremos. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoai aos pecadores que fazem penitência. Sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele fez apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que Ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, nos ajude, todos nós, a andarmos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no Evangelho segundo João. Estamos na literatura joanina, o Santo Evangelho que revela toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, Deus que se fez humano, e em sua humanidade anuncia o reino de Deus, e o reino de Deus acontece. E anunciando o reino de Deus, Jesus revela sua divindade aqui na literatura joanina, realizando os sinais. Pois bem, ontem nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo realizar o terceiro sinal no Evangelho segundo João. Qual foi o terceiro sinal que nós ouvimos ontem? A cura do homem que estava na beira da piscina em Betesda há 38 anos e foi curado. É o poder de Deus agindo, é a misericórdia de Deus agindo. Vemos que estava em uma piscina chamada Betesda. O que significa Betesda? Em hebraico, a misericórdia. E o nosso Senhor Jesus Cristo ia passando, a misericórdia de Deus chegou, o poder de Deus agiu e o homem foi curado. E qual dia era? Era em dia de sábado que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou o terceiro sinal na literatura joanina. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os judeus começaram a perseguir o nosso Senhor Jesus Cristo, a murmurar contra o nosso Senhor Jesus Cristo, a perseguir e arrumando uma forma de persegui-lo e matá-lo. Por quê? Porque os judeus não tinham fé, eram do coração duro, só viam Jesus como um profeta, um mensageiro, como um ser humano anunciando o reino. E o nosso Senhor Jesus Cristo argumentava a sua divindade, os judeus ficavam furiosos e arrumando maneira para perseguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo curou o homem
na piscina, aqui que estava na beira da piscina em Betesdas há 38 anos, e era em pleno sabadão. E por isso os judeus entraram contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós vemos a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo aos judeus. Hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é uma conversa de nosso Senhor Jesus Cristo com os judeus. O nosso Senhor Jesus Cristo falando do Pai. E vemos que ao mesmo tempo que o nosso Senhor Jesus Cristo fala do Pai, argumenta sua divindade. Fala em sua humanidade, mas argumenta a sua divindade. Que tudo o que ele faz, o Pai o faz. As obras que o Pai, o Todo-Poderoso, o faz, ele também o faz. E só parafraseando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus falando as obras que o Pai faz, eu também o faço, porque o Pai me deu autoridade. Quem honra o Filho, honra o Pai. Que o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar. Vemos toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que se fez humano. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, já vemos toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós o encontraremos futuramente. Aqui na literatura joanina, ainda na primeira parte, no livro dos Sinais, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. E hoje, nesta conversa de nosso Senhor Jesus Cristo com os judeus, já vemos toda a lógica, toda a realidade dele dizer, eu e o Pai somos um. Que quem ouve a palavra, quem crê naquele que o enviou, possui a vida eterna, que está nele, que permanece nele, que tem a vida. Quem crê não verá a morte, que tem a vida e viverá eternamente, porque acredita no Pai. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus argumentando aos judeus, argumentando toda a realidade de sua divindade, que ele fala dele e do Pai e do Filho. É muito bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que aqui nesta conversa de Jesus com os judeus é uma teologia do Pai e do Filho, que o Pai é um com o Filho é um com o Pai, que todos ressuscitarão e ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem ouvir vai viver para sempre. Na realidade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem faz a vontade de Deus, quem ouve a palavra de Deus e se reveste da palavra de Deus, tem amor e caridade, viverá para sempre, viverá eternamente. Que todos os seres humanos tenhamos fé e andemos revestidos da palavra de Deus, que vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos, ouvirão a voz do Filho. A realidade é para todos se converter e ouvir a voz de Deus e se revestir da palavra de Deus. Que quem não se converteu, não vive a palavra de Deus, na realidade só vive na fachada, vive na falsidade, estão nos túmulos, mas vai se converter e ouvir a palavra de Deus. E continuando nesta teologia do Pai e do Filho,
na conversa de nosso Senhor Jesus Cristo com os judeus, assim vamos concluindo Jesus falando do julgamento, de tudo o que é justo, para todos escutarem, que ele não procura fazer a sua vontade. Aqui Jesus fala em sua humanidade, mas ao mesmo tempo em sua divindade, que ele não procura fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio. É muito bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que Jesus, ao mesmo tempo falando em sua humanidade, fala em sua divindade. Ele e o Pai é um, ele é o Deus Salvador. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, só parafraseando aqui, concluindo o Santo Evangelho de hoje, concluindo a literatura do Santo Evangelho de hoje, é para todos nós não fazer a nossa vontade, não fazer a vontade própria. Cuidado para não querer fazer a vontade própria, mas fazer a vontade de Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o misericordiosíssimo, e ressuscitar em Cristo e ter a vida eternamente em Cristo Senhor. Compreendamos bem e vivamos, e estejamos orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele orou ontem, curando o homem que estava na piscina em Betesda há 38 anos. E oremos com fé pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos tenham fé, ouvem a palavra de Deus e andem revestidos da palavra de Deus na vossa proteção, ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II,
Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Andemos revestidos da Palavra de Deus e saibamos dialogar como nosso Senhor Jesus Cristo dialogou, conversou com os judeus, falando em sua divindade, ao mesmo tempo em sua humanidade e em sua divindade, que ele é o Deus humanado. Quem crê nele tem a vida eterna. Creiamos, tenhamos fé e estejamos rezando uns pelos outros. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão no templo escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu